Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nerd História. Eu sou Igor e hoje convido você para embarcar comigo numa travessia vibrante pelas águas nada calmas do Caribe. Esqueça o paraíso de cartões postais. Por trás das praias de areia branca e das palmeiras dançantes ao vento, o Caribe foi palco de guerras, revoltas, lutas por liberdade e sonhos de autonomia. E o episódio de hoje é sobre isso. Se você acha a história chata, é porque nunca ouviu alguém que soubesse contá-la. Você está no Nerd Podcast do portal História. Vamos conhecer de perto as trajetórias de independência de 4 ilhas da região: o Haiti, a República Dominicana, Cuba e Porto Rico. 4 histórias, 4 lutas e 4 destinos. Cada uma dessas ilhas foi marcada por processos distintos, ora violentos, ora silenciosos, ora inconclusos, mas todas carregam até hoje as marcas profundas da colonização e da resistência. São histórias de revolução, imposição, coragem e contradição. Histórias que não cabem nos livros didáticos, mas que explicam muito do nosso presente. Para começar, vamos retornar brevemente ao passado. Em 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas. Primeiro, desembarca nas Bahamas, mas não para por aí. Logo, pisa em Hispaniola, a ilha que hoje abriga Haiti e República Dominicana. Ali, funda o Forte de La Navidad, e dali parte o ciclo violento de colonização europeia nas Antilhas. Os povos originários, como os taínos, são dizimados, a terra é invadida e o mapa se redesenha. Logo, vem Porto Rico, ocupado em 1508, batizado como San Juan Bautista e logo transformado em um entreposto militar fundamental entre a Europa e o Novo Mundo. A região vira uma engrenagem no grande motor colonial. Logo, os espanhóis avançam para Cuba também, a qual foi colonizada a partir de 1511. A maior ilha do Caribe se torna uma verdadeira joia para o Império Espanhol, rica, estratégica e, claro, fértil para o cultivo de açúcar e tabaco. Mais tarde, Hispaniola seria dividida, o leste espanhol e o oeste francês. E aí nasce a colônia de Saint-Domingue, o futuro Haiti, controlado pela França. Cada ilha com sua função, cada ilha com sua ferida, e todas elas, eventualmente, buscando um mesmo horizonte, a independência. Agora, imagine uma colônia onde 80% da população vive em escravidão, onde o sistema inteiro depende do trabalho forçado em plantações, aonde as ideias da Revolução Francesa começam a circular: liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, os chicotes ainda falam mais alto. Esse era o Haiti em 1791, e foi ali que explodiu uma das revoluções mais impressionantes da história moderna. Sob a liderança de Toussaint Louverture, um homem negro ex-escravizado, autodidata e gênio militar, os haitianos enfrentaram nada menos que 3 impérios: França, Espanha e Inglaterra, e venceram. Foi uma guerra de 13 anos. Louverture chegou a governar a colônia, porém foi traído e morreu preso na França. Seus sucessores, no entanto, não recuaram. Em 1º de janeiro de 1804, nasce o Haiti, o primeiro país do mundo moderno fundado por pessoas negras e ex-escravizadas. Mas o preço foi brutal. A França só reconheceu a independência haitiana em 1825. E ainda assim, mediante uma indenização absurda de 150 milhões de francos. Segundo o New York Times, esse pagamento retirou entre 21 e 115 bilhões de dólares da economia haitiana ao longo de 2 séculos. Isso mesmo. O Haiti pagou sua liberdade com o próprio. A dívida foi quitada só em 1947, e os efeitos ainda são sentidos até hoje, com um país entre os menores IDHs do planeta. Uma revolução vitoriosa, mas sufocada pelo castigo colonial. Na mesma ilha, porém em outro tom, a República Dominicana seguiu um caminho mais discreto. Em 1821, inspirados pelas independências ocorridas na América Hispânica, os dominicanos se separaram da Espanha, só que mal puderam comemorar. Um ano depois, o Haiti, então sob o comando de Jean-Pierre Boyer, atravessou a fronteira e anexou todo o território, alegando que não permitiria o retorno do colonialismo europeu.
foram 22 anos de unificação. Só que o que era unificação no papel era tensão na prática. Códigos legais diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes e uma crescente insatisfação dominicana. Em 1844, um grupo liderado por Juan Pablo Duarte proclamou a separação definitiva. Nascia a República Dominicana pela segunda vez. A partir daí, a história foi tudo menos tranquila. O país viveu tentativas de reconquista espanhola, guerras internas e décadas de instabilidade. E ainda no século XX, conheceu o autoritarismo de Rafael Trujillo, que governou com mão de ferro de 1930 a 1961. Um dos episódios mais trágicos desse período autoritário de Rafael Trujillo foi o massacre de 1937, quando cerca de 20 mil haitianos foram mortos na fronteira, por ordem direta de Trujillo, um crime étnico que marca até hoje a relação entre os dois países. Depois de sua morte, a República Dominicana entrou num processo lento de redemocratização. Porém, as feridas deixadas por sua ditadura ainda não cicatrizaram por completo. Enquanto isso, já a independência cubana foi tardia. Por muito tempo, a ilha era vista como trunfo espanhol, lucrativa, disciplinada, cheia de açúcar e cheia de escravizados. Mas, em 1868, o jogo começou a virar. Carlos Manuel de Céspedes, considerado o pai da pátria cubana, libertou seus escravizados e declarou a independência, começando ali a Guerra dos 10 Anos. Embora essa guerra tenha terminado sem vitória, ela plantou a semente futura para a independência da ilha. Em 1895, entra em cena José Martí, poeta, pensador e mártire. Ele organiza uma nova guerra pela independência de Cuba. Martí morre cedo, porém a luta ainda continua. A virada ocorre em 1898, com a explosão do navio Maine, no porto de Havana. Os Estados Unidos entram no conflito e derrotam a Espanha, e em 1902, Cuba se declara, enfim, independente. Mas a sua liberdade veio com cláusulas. A chamada Emenda Platt garantiu aos Estados Unidos o direito de intervir no país e de manter a base naval de Guantánamo, a qual existe até hoje. Na prática, Cuba se torna um protetorado informal, dependente econômica e politicamente de Washington. O século XX foi um vai e vem de presidentes, ditaduras e interferências americanas. O ciclo só seria rompido com a Revolução Cubana de 1959. Porém, isso é uma outra história. E Porto Rico? A ilha nunca conquistou a sua independência. Em 1898, com o fim da Guerra Hispano-Americana, ela foi cedida pela Espanha aos Estados Unidos, como quem passa adiante uma posse. Desde então, Porto Rico vive uma condição peculiar. É um território dos Estados Unidos. Seus habitantes têm a cidadania americana, porém não votam para presidente e têm uma representação muito limitada no Congresso. Durante o século XX, o movimento independentista ganhou força. Temos Pedro Albizu Campos, uma das grandes figuras do nacionalismo porto-riquenho, que liderou protestos e denunciou a repressão. Houve, inclusive, ataques armados organizados pelo Partido Nacionalista. Porém, a resposta do governo americano foi dura: vigilância, censura e repressão violenta. Nas últimas décadas, a ilha realizou diversos plebiscitos, o mais recente em 2024, o qual era um plebiscito com 3 opções: se tornar um Estado americano, a independência ou uma livre associação, que no caso seria a opção de manter o status atual. A opção de Estado venceu. Todavia, o processo ainda cabe decisão final ao Congresso dos Estados Unidos. Porto Rico permanece ainda entre dois mundos. Não é uma colônia assumida, mas também não é um Estado soberano. Um território suspenso entre o passado e o futuro. O Caribe foi cenário de 4 histórias muito diferentes, mas há um fio que costura todas elas: o confronto com o colonialismo. O Haiti foi a revolução total, que venceu no grito, mas pagou com isolamento e dívida. A República Dominicana teve que se libertar 2 vezes e ainda enfrenta os fantasmas da divisão interna da ilha. Cuba conquistou sua independência, mas viu sua soberania limitada pela tutela americana, e Porto Rico nunca deixou de ser colônia, apenas mudou de metrópole. Essas histórias não ficaram no século XIX, elas continuam moldando o presente dessas ilhas. Estão nas desigualdades, nas disputas por identidade, nas relações com os grandes centros de poder. São histórias de luta, mas também de resiliência. O Caribe não foi apenas descoberto, ele se redescobre todos os dias, pela força de quem insiste em resistir. Caro ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio.
Agradeço por estar conosco até o final. Eu espero que você tenha aprendido algo novo sobre um tema tão importante como este. Antes de partir, eu convido você a ficar mais um pouquinho para ouvir as palavras da nossa parceira Evelyn. Eu fico por aqui e te vejo no próximo episódio. Até mais. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar seu comentário, seguir nossas páginas no Instagram, Facebook e YouTube. E se quiser apoiar nosso projeto, você pode contribuir por meio da nossa chave Pix que está na descrição. E lembrando, este podcast é baseado em pesquisas historiográficas reconhecidas e as referências estarão disponíveis para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Até a próxima!